Boa noite a todos. Meu nome é Cissa Gomes, eu sou vice-diretora da ABD e curadora dos cursos que a ABD vem ministrando esse ano. A Silvana Carminati, que é a nossa presidente, convidou o Daniel Alves, queridíssimo, que vai falar aqui daqui a pouquinho com a gente, para ser padrinho desse curso. Não tinha ninguém melhor do que ele para ser padrinho de um curso tão importante como o de iluminação. Queria agradecer imensamente à ABD por essa oportunidade desse ensino continuado, agradecer aos nossos patrocinadores por fazer com que a gente consiga trazer esses conteúdos para vocês. Eu vou passar 2 vídeos institucionais dos nossos patrocinadores, a AB Rochas e Roca, e depois a gente volta aqui de novo para conversar um pouquinho com o Daniel. Vamos lá, Rô? A Coral é uma marca inquieta, gosta sempre de inovar e com a missão de levar cor para a vida das pessoas, a renovação de seus lares e de suas vidas é a essência da marca. Porque para a Coral, renovar é mais do que pintar. Essa essência está presente em mais de 80 países e há 60 anos no Brasil. A Coral já é um portfólio de produtos de maior performance e inovação sustentável, pensado para trazer as melhores soluções para cada tarefa de pintura. Uma marca que entende sustentabilidade de forma abrangente, em como produz, os ingredientes dos produtos e em como o resultado desse trabalho pode trazer mais cor e mudar a vida das pessoas. A Coral já é uma marca pioneira no uso da cor como transformador pessoal e social, com expertise global que ajuda na escolha da cor e constrói com profissionais da arquitetura, design de interiores e consumidores o uso da tinta colorida como elemento de decoração para os ambientes. A Coral já é um portfólio de serviços que ajudam profissionais e consumidores a transformarem seus ambientes de maneira mais fácil e segura. Inovação sustentável pensada para diferentes necessidades. Expertise em cor para transformar a vida das pessoas. Portfólio de serviços que tornam a experiência de pintura mais prazerosa. Esses já são e continuarão sendo os pilares da marca. Constantemente vemos novos comportamentos nas pessoas. De como vivem, de como moram, de como cuidam de suas casas e de como decoram. Queremos que os brasileiros se sintam mais seguros, motivados, inspirados, interessados e abertos para pintar e renovar com mais frequência. Somos a marca que oferece a experiência completa de renovação da sua casa e sua vida. Coral vai além da lata. Na Coral, acreditamos que renovar deve ser sinônimo de leveza, diversão e transformação, que pode estar à mão sempre que você quiser. Escolha um ponto no globo terrestre. Qualquer ponto. É certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na Roca Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa, inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais e financeira são ações sustentáveis e por isso desenvolvemos produtos de grandes formatos que abraçam os lares e negócios, evitando o desperdício de material. Tamanhos gigantes, logística facilitada e tempo de obra reduzido.
inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica, onde o belo é ser sustentável. Essa é uma pequena amostra da imensa variedade de rochas ornamentais brasileiras. São materiais resistentes, duráveis e reconhecidos pela sua beleza e atemporalidade. As possibilidades de aplicação desses materiais são tão diversas quanto suas cores. Sua utilização inclui desde o revestimento de fachadas, pisos e paredes de grandes edificações, até a elaboração de tampos de pias, mesas, balcões e peças decorativas. Utilizados para ornamentação e revestimento, os materiais rochosos naturais destacam-se dos produtos concorrentes pela durabilidade quase eterna. Basta imaginar que essas rochas foram formadas há milhões ou até bilhões de anos, encontrando-se até hoje perfeitamente preservadas em suas áreas de extração. Privilegiado com a maior geodiversidade do mundo, o Brasil se destaca no mercado internacional de rochas ornamentais. E o setor é referência também quando o assunto é sustentabilidade. As lavras de rochas ornamentais têm um dos maiores índices de produtividade e aproveitamento entre todas as matérias-primas minerais. Até 100% da matéria-prima na extração de mármores, calcários e travertinos pode ser aproveitada com a utilização dos rejeitos para diversos usos industriais. Investimentos brasileiros permitiram a criação do maior parque mundial dos modernos teares multifios diamantados, otimizando o aproveitamento das matérias-primas, a qualidade de seus produtos comerciais e a sustentabilidade ambiental do setor de rochas ornamentais. A tecnologia de fios diamantados viabilizou a produção de blocos e chapas de grandes dimensões para rochas exóticas, física e estruturalmente complexas, como os pegmatitos, quartzitos maciços e outras. Volumes relativamente pequenos dos maciços rochosos permitem gerar uma grande quantidade de produtos comerciais. Raramente uma lavra é encerrada pelo esgotamento de suas reservas, mas sim porque o material produzido já não atende às tendências do mercado consumidor. A capacidade de renovação constante da carteira de materiais, fruto da nossa geodiversidade, confere posição de destaque para o Brasil e suas empresas no mercado internacional. A cada ano, as empresas brasileiras lançam 100 novos materiais nos grandes eventos internacionais do setor de rochas ornamentais, mantendo uma carteira permanente de pelo menos 1.000 variedades comerciais ofertadas ao mercado. A natureza já nos entrega prontas para o consumo as rochas ornamentais, bastando dimensionar os seus produtos comerciais nos processos de beneficiamento industrial. A industrialização das rochas ornamentais não demanda consumo expressivo de água e energia, quase dispensando o uso de produtos químicos e, portanto, não gerando efluentes tóxicos ou ambientalmente agressivos. A mesma rocha que se extrai é devolvida para a natureza, como descarte dos processos de lavra e beneficiamento industrial. O compromisso socioambiental do setor de rochas ornamentais no Brasil é percebido ao longo de toda a cadeia produtiva. A sustentabilidade está presente em questões como captação de água da chuva, reuso da água, além da desidratação e destinação adequada dos resíduos. Esses resíduos possuem, vale ressaltar, enorme potencial de aproveitamento agrícola e industrial, devendo ser considerados estoques remanescentes da lavra e do beneficiamento. Pesquisas realizadas em todo o mundo, já em estágio avançado de desenvolvimento, otimizaram o uso de pó de rocha, a denominada rochagem, como base para remineralização e fertilização de solos.
Prevê-se que a rochagem substituirá, com vantagens econômicas e ambientais já inquestionáveis, os fertilizantes químicos do tipo NPK e uma boa parte dos agrotóxicos atualmente aplicados no setor agrícola. Acredita-se que o uso do pó de rocha será capaz de promover uma nova revolução verde do setor agrícola no Brasil. É assim que o setor de rochas ornamentais tem se tornado peça-chave para desenvolvimento sustentável de todo o Brasil, exportando originalidade e sustentabilidade para o mundo. Esse é só o começo. Para saber mais, acesse Eu não sei se todos sabem, mas esse ano a ABD comemora 40 anos. E é com muito orgulho que nós não nos cansamos de comemorar esses 40 anos da ABD, que é a maior defensora da profissão, da excelência da profissão de design de interiores, que a gente gostaria de também passar um vídeo que foi feito com muito carinho e, repito, nós não nos cansamos de comemorar os nossos 40 anos. Então, enquanto a gente puder esse ano, né, Dani, até o dia 31 de dezembro, a gente vai estar aqui brindando os nossos 40 anos de existência da ABD. Então, vamos lá para mais um vídeo e depois eu prometo apresentar esse querido Daniel Alves. Comecei a dar aula de design de interiores em 77 e fui aprendendo com a minha própria vivência que para fazer design de interiores você precisa gostar do ser humano, gostar do outro. Isso é fundamental. Quando a gente ensina, na verdade a gente não está ensinando, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu tinha estudado música durante 10 anos, tinha tocado harmônica e tinha me formado concertista e tudo mais, mas eu não queria dar aula de música. Com os amigos da minha prima que fazia arquitetura no Mackenzie, numa conversa, acabou que elas me indicaram um decorador na ocasião que cantava a loja delas, que era uma loja de imóveis ingleses que tinha na Rua Augusta naquela época. E ela me deu o endereço e eu fui no dia seguinte. Chegando lá eu me encantei, parecia que eu tinha vivido lá naquele lugar a vida toda. Fiquei assim realmente encantada. E comecei a trabalhar lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia quem era o decorador, o que ele fazia, eu não sabia nada. Mas aquilo foi um mundo que se abriu para mim e que foi
maravilhoso. Eu nunca mais quis sair de lá e realmente nunca mais pensei em qualquer outra profissão que não fosse essa. Nós, em cada fase da vida, nós podemos nos identificar com a nossa casa de maneiras diferentes. Aquilo que a gente amava, aquilo que era importante, aquilo onde a gente cabia, de repente não existe mais. Então, significa que aquilo que você tem dentro da sua alma não cabe mais ali. E foi assim que eu comecei o meu trabalho. A prestar atenção nas pessoas que não cabiam mais dentro das suas casas, que me chamavam para descobrir um novo, para fazer um novo ambiente para elas, porque elas já tinham mudado de fase de vida. Com o tempo, quando você chega na minha idade, você descobrirá que, na verdade, não existe uma única fórmula para o sucesso. Existem várias. Cada um de nós é um indivíduo. E esses indivíduos têm caminhos diferentes para encontrar sucesso ou uma alegria profissional, como que eu encontrei. Talvez o mais interessante é sempre lembrar que existirá a necessidade de reinvenção, provavelmente a cada esquina que a gente chegue. Porque a glória do mundo é transitória. Sic transit gloria mundi. Às vezes eu me sinto como uma imensa praia e cada grão de areia é uma referência que passou pela minha vida, uma pessoa, uma experiência, uma memória que ficou. E eu sou toda essa areia. Espero que vocês todos tenham gostado. Novamente queria agradecer a presença de todos aqui conosco, estamos com a sala lotada. E esse vídeo a gente não se cansa de ver, porque são profissionais que de fato nós reverenciamos. Então, espero que vocês aproveitem hoje o curso. Eu falei muito de uma forma muito cordial com o Rui, só o cumprimentei, dei boa noite, boas-vindas, porque de fato quem tem que apresentar o Rui para vocês é o Daniel Alves, que foi o padrinho desse curso e quem nos trouxe o Rui para que ministrasse esse curso que a gente vai fazer. Bom, vamos falar um pouco do Daniel. O Daniel eu vou apresentar para vocês. E o Dani, normalmente eu costumo decorar toda a mini bio, né, dos nossos palestrantes, das pessoas que são convidadas para o nosso curso. Mas o Dani é uma pessoa tão plural que eu não me arriscaria a tal proeza. Então, vocês me permitam, mas eu vou ler essa pessoa absolutamente inusitada que é Daniel Alves. Para quem não conhece, o Daniel, que carinhosamente eu chamo de Dani, é empreendedor, apaixonado por inovação, com um repertório ultra inusitado, híbrido e complementar. Aos 13 anos, o Dani tornou-se coautor da CLES, Alta Coquetelaria. É isso, Dani? Sem nenhum capital, que se transformou em uma das principais empresas do setor. Mais tarde, ele formou-se em design de interiores, com pós-graduação em Light Design pela Belas Artes de São Paulo. E logo nasceu o PIC, startup, na qual é coautor e da COO, eu acho que é assim que se pronuncia. É, Dani, assim? Com um propósito sensacional, gente.
de democratizar o acesso à arquitetura e ao design de interiores. E, como se não bastasse tudo isso, o Dani ainda contribui com a Associação Brasileira de Designers de Interiores, o qual a gente tem muita honra de tê-lo como nosso diretor criativo. Dani, os participantes são todos seus. Peço que você apresente o Rui para todo mundo e o meu agradecimento em nome da BD por você estar aqui conosco e ter aceito ser padrinho desse curso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Cissa, obrigado pelas palavras. E depois desse vídeo fica um pouco difícil de conseguir falar, né? Porque ainda mais ao ver o Gétero logo na capa, ele foi meu ponto de partida para o design de interiores, então realmente significa muito. Eu vou ser o mais breve possível, porque imagino que todos vocês estejam bem ansiosos para ouvir o Rui falar. Esse é o grande ponto da noite. É um enorme prazer estar com todos vocês aqui, porque eu sempre digo uma coisa, acredito que a vida é feita de momentos, né? E se ela é feita de momentos, que sejam ao lado de pessoas incríveis, assim como você, Cissa, todo o time da ABD, a Rô, que está aqui, o Rui, que é maravilhoso, e todos vocês profissionais que hoje estão aqui separando um tempinho em busca de conhecimento, né? De aprendizado, de evolução. É tão mais fácil a gente encontrar vários outros motivos para fazer qualquer coisa numa segunda-feira à noite, mas a gente está com uma sala lotada, cheia de gente boa. Então, antes de passar a bola para o nosso grande mestre, eu queria dizer algo importantíssimo. Parabéns e muito obrigado. Porque depois de hoje, vocês serão profissionais ainda mais completos. E eu digo isso por alguns motivos. O primeiro deles é que a gente sabe que hoje nós somos aqui algumas centenas ou milhares de pessoas dentro da BD tentando fazer as coisas melhores para o design de interiores, mas nós trabalhamos em função de quase 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo, que passam 90% do seu tempo de vida dentro de espaços construídos. Já pararam para pensar que isso dá mais ou menos aí uns 67 anos de vida entre quatro paredes? E aí, olha lá, nós que somos designers de interiores, né, que temos as competências técnicas e artísticas para manipular positivamente esses cenários, estimulando todo o potencial humano, a gente não projeta interiores só para ficar bonito, né? A gente projeta interiores para as pessoas viverem melhor, não é mesmo? E dessa mesma forma, a iluminação ela não existe apenas para acender um espaço. Desde a época da faculdade, agora, antes eu achava legal falar isso, agora que já está ficando longe, eu fico até incomodado. Mas desde a época da faculdade, eu queria entender melhor as relações entre indivíduo e espaço. E daí, então, eu comecei a estudar todo esse impacto do ambiente nas nossas emoções, humor, saúde, bem-estar, qualidade de vida. Esse negócio foi ficando para lá de sério e eu acabei sendo premiado pela Belas Artes como melhor aluno do curso de design de interiores e naquela época ganhei uma bolsa de pós-graduação, que não podia me levar para outro caminho que não fosse o lighting design. Porque depois de entender como que a gente projetava o ambiente para o ser humano, eu queria entender o impacto da luz nessa situação. E aí foi lá, ao escolher o tema do meu TCC, que eu tive o grande prazer de conhecer o Rui Soares, que é uma autoridade no assunto, nesse assunto que muito me interessava. Eu queria entender o impacto da iluminação artificial no ser humano, e ele tinha todas as respostas. Eu lembro até hoje o dia que o Rui me ensinou como que a iluminação influencia na nossa regulação circadiana, neuroendócrina e neurocomportamental. Daí, então, a gente criou um trabalho de conclusão de curso, onde ele me orientou, que a gente até chegou a intitular como Iluminação Artificial e suas relações com bem-estar, humor e emoções do homem contemporâneo. Desde esse dia, cada vez que eu vejo uma vida transformada através de um projeto que considera a saúde do indivíduo como prioridade, eu sonho com um dia em que todos nós profissionais tenhamos a oportunidade de desenvolver projetos com esse olhar. Eu tenho a certeza que eu estou em frente a grandes profissionais incríveis, mas uma coisa eu garanto para vocês: se vocês querem ter a convicção que o projeto que estão desenvolvendo para o teu cliente vai proporcionar uma vida melhor, não deixem de prestar atenção um segundo sequer nesse grande mestre que está aí quietinho do outro lado da tela. Porque a partir de agora é com você, Rui. Gente, esse cara é maravilhoso. Por favor, prestem atenção, porque vocês vão ficar admirados com tudo que ele tem para dizer. E olha que hoje é só um chorinho, hein? Muito obrigado pelo tempo, pela paciência e pela atenção de todos vocês. Rui, um prazer estar ao seu lado aí. Toca o barco. Olá, Daniel, Cecília, família ABD. Eu não imaginei que eu fosse
ser presenteado com um conteúdo tão rico, tão incrível como os vídeos que foram apresentados, especialmente o vídeo dos 40 anos da ABD. O professor Gétero é uma pessoa muito querida, me convidou para dar aula numa das instituições que ele trabalha, e foi, junto comigo, participou da banca, da banca de defesa do trabalho final da pós-graduação do Daniel. Bom, o trabalho do Daniel foi incrível, eu reitero tudo que a Cecília falou e muito mais, mas eu queria só fazer uma observação. Uma vez professor, sempre professor, né? Eu tenho certeza absoluta que quando o Daniel fala com tanto carinho assim a meu respeito, foi por causa das horas que nós tivemos juntos durante a pós-graduação dele. E eu queria registrar aqui a presença de um grande professor, que foi meu professor, Glaucus Ciansardi. Professor Glaucus, eu estou vendo que seu nome está aí na lista, um profissional que digno do meu mais profundo respeito e admiração como profissional e como professor. Muito obrigado, professor Glaucus. Bom, vamos lá. Deixa eu dividir a minha tela com vocês. E esta aqui, agora eu devo ter aparecido grande. Eu vou deixar mais um recadinho. Vocês podem fazer perguntas ao longo da apresentação do Rui, e o Dani vai acompanhar o chat e interrompê-lo na hora devida, tá, Dani? E aí a gente vai tocando, porque eu tenho certeza que muitas das perguntas talvez não sejam respondidas, mas depois a gente vai pedir para o Rui tentar sanar essas dúvidas, caso seja necessário. Dani, fica com você aí, tá bom, querido? Eu estou aqui, qualquer coisa, dividimos isso. Bom, começamos. O título que nós escolhemos, Vida Indoors, como planejar a iluminação para as novas demandas do design de interiores. Neurociência aplicada à iluminação de interiores. Quando nós falamos de novas demandas, nós não estamos apenas nos referindo às mudanças mais recentes, impulsionadas pela pandemia. Essas novas demandas são novas demandas dos últimos 20 anos, por desenvolvimento do conhecimento humano. Bom, me apresentando, eu sou doutorando e mestre em Tecnologia de Arquitetura pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com pesquisa no mestrado em Luz e Saúde, e agora o doutorado também em Luz e Saúde, que aprofunda o conhecimento dos sistemas neurais estimulados e impactados pela luz. Então, eu atuo em 3 frentes, todas elas relacionadas com iluminação. Uma delas é essa que eu acabei de falar, como pesquisador na área de luz e saúde. A outra, como professor de iluminação em vários cursos de pós-graduação lato sensu, foi onde eu tive o prazer de conhecer o Daniel, que falou, que me antecedeu na fala, e no meu escritório de projetos, que é a WeLight, onde o meu escritório, a ABD faz 40 anos e a WeLight faz 20 anos esse ano. Que coincidência, né? O mesmo ano, com idade redonda. A festa que eu tinha planejado precisou ser adiada, mas é uma empresa de projetos, nós fazemos projetos voltados para residências, lojas, empresas, exteriores, enfim, projetos de iluminação. Falando em iluminação, a iluminação tem mudado. Essa mudança que eu mencionei nos últimos 20 anos, ela se deu justamente por evolução do conhecimento. Iluminação, antes, a gente entendia a iluminação
como um auxílio à visão. Então, nós iluminávamos simplesmente para tirar do escuro. Isso mudou, né? Conceitualmente, houve uma primeira mudança, onde a iluminação passou a integrar o espaço, ou os elementos do espaço. Elementos arquitetônicos, elementos do design, e com essas propriedades, valorização de textura, hierarquizar elementos, um mais importante que o outro, criar ilusões, especialmente quando você tem situações de pé direito muito baixo, com a luz você pode causar a impressão de que esse pé direito é mais alto e vice-versa. Salas que são muito estreitas, você pode causar com luz a sensação de serem mais amplas, mais largas, a ambientação e o conforto visual. E nós tivemos uma outra evolução mais recente. Essa é realmente fruto do conhecimento da neurociência aplicado agora na nossa área de iluminação. A iluminação passou a ser voltada para o ser humano. Gente, isso é um movimento mundial. Quando nós vimos aquele vídeo belíssimo falando do reaproveitamento das pedras, da nossa conexão com o ambiente, com o planeta, a iluminação voltada para o ser humano é exatamente isso. É a iluminação que atende às necessidades do usuário em relação ao ambiente natural. Isso acontece também na arquitetura, acontece no design de interiores. A Cecília acabou de falar, né, que o design de interiores está cada vez mais voltado ao usuário. Esse nome da iluminação voltada para o ser humano teve foi chamado de várias coisas, né, ultimamente. Uma delas, Human-Centric Lighting, que é o que o nome já diz, iluminação centrada no ser humano. Iluminação circadiana ou Circadian Lighting, é outro nome também. Iluminação biodinâmica, Biodynamic Lighting e neuroiluminação. Gente, tudo isso, todos esses são nomes para exatamente a mesma coisa. Mas eu prefiro, atualmente, utilizar um novo nome. A Comissão Internacional de Iluminação está lançando um novo vocabulário de iluminação, e ele está sob consulta para ser efetivado logo em seguida, e nesse novo vocabulário de iluminação existe esse termo, aparece esse termo, Integrative Lighting, que é iluminação integrativa. A iluminação integrativa já traz para o projeto de iluminação mais alguns outros elementos diferentes dos anteriores. A iluminação precisa ser mutável, a iluminação precisa criar cenas, a iluminação precisa dar expressividade, eu chamo de alma, ao ambiente, e a iluminação precisa promover a saúde do usuário. É tudo muito vago ainda, mas a gente vai aprofundar um pouquinho já. E, paralelo a isso, a evolução conceitual de iluminação, nós também vivemos uma evolução tecnológica. A tecnologia mudou. Antes, a iluminação fazia parte da elétrica. Por quê? Todas as fontes de luz antigas eram elétricas. As lâmpadas incandescentes, as fluorescentes, as lâmpadas de vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio, todas elas eram simplesmente elétricas. Você ligava na energia, pronto. Agora, elas continuam elétricas, mas elas migraram para uma subdivisão da elétrica, que é a eletrônica. Por quê? Os LEDs são componentes eletrônicos, as fontes de alimentação, também chamadas de drivers, são componentes eletrônicos, e os equipamentos de controle, ou dimmers, também são eletrônicos. Então, tudo mudou. E a chegada dos LEDs fez com que, pelas características de dimensões menores, fez com que a gente pudesse ter uma ferramenta muito poderosa de trabalho. Agora, é preciso que nós saibamos aplicar isso, porque esta ferramenta mal aplicada, ela traz problemas sérios em relação àquelas fontes de luz anteriores. E isso nós vamos também abordar no nosso curso. A iluminação voltada ao ser humano, que foi o slide que eu falei agora há pouco, eu queria destacar
esta palavra aqui, saúde. Por quê? Porque os neurocientistas descobriram isto aqui. Gente, vocês não precisam ficar horrorizados com essa figura, mas o que os neurocientistas descobriram é que existe do olho até o cérebro cerca de 20 vias neurais, 20 conexões em várias partes do cérebro para várias funções não visuais. Então, o mecanismo da visão já era muito conhecido de todos nós há muito tempo, e a neurociência trouxe essa novidade. São outras vias neurais que não servem para visão, mas que servem para controlar todo o nosso organismo. Essa via está ligada diretamente ao sistema nervoso central, e dali saem comandos para o corpo todo. Bom, o que nós precisamos buscar? Né? Nós precisamos buscar exatamente o que aquele vídeo maravilhoso falava sobre as pedras. Né? Nós precisamos viver mais próximos do mundo natural. Por quê? O dia é o momento em que nós estamos acordados e conscientes e em atividade. E a noite é o momento em que nós dormimos e nós estamos em inatividade. Será que é assim? Essa é uma questão bastante importante, porque nós estamos cada vez mais com o estilo de vida atual, nós estamos desequilibrando essa relação. E esse desequilíbrio desta relação do dia claro e da noite escura traz alguns problemas. De curto prazo, problemas de dificuldade de concentração, sonolência diurna, dificuldade de dormir à noite, impulsividade, perda de empatia, negatividade, falta de memória, aumento de erros. Alguém já se reconheceu aí, gente? Vocês podem ir respondendo. Aumento de erros nas tarefas, diminuição da cognição, a gente está falando de aprendizado, criatividade, que nos é tão cara nos nossos trabalhos, e processamento de informações. Gente, essas são só os fatores, os problemas de curto prazo. No longo prazo, se esse desequilíbrio ficar crônico, os problemas de longo prazo são esses: estresse físico e mental, uso de estimulantes para desempenhar minhas tarefas, ou calmantes para conseguir dormir, às vezes os dois, diminuição de imunidade, e isso tem uma relação muito grande com esse momento que nós estamos vivendo. É preciso que o nosso sistema imunológico esteja muito bom, especialmente nesses dias atuais, né? Aumento do risco de infecções, câncer, aumento do risco. Gente, eu não estou afirmando, não me digam, olha, o professor falou que luz dá câncer, não. Aumento do risco de câncer. Aumento do risco de doenças cardiovasculares, desajuste metabólico e diabetes tipo 2. Desajuste metabólico pode nos conduzir à obesidade, entre outras coisas. Né? E alguns problemas, com esse desequilíbrio, nós ficamos mais vulneráveis, ou seja, pessoas que já têm uma tendência, quer seja por questões genéticas, de ter herdado dos seus familiares, dos pais, enfim, transtornos de humor, você fica mais vulnerável a esses transtornos, ansiedade, paranoia, alucinações, aumento de sintomas de transtorno de personalidade e esquizofrenia. Ou seja, aquele que já tem uma tendência a desenvolver esses transtornos ou esses problemas, elas ficam mais vulneráveis justamente pelo desequilíbrio da iluminação. Bom, hoje nós iluminamos os nossos espaços, faz parte dos nossos projetos. Nós hoje já temos conhecimento suficiente para começar a iluminar os nossos espaços de uma outra forma.
a partir dos conhecimentos da neurociência. Bom, depois de deixar vocês todos horrorizados, brincadeira, gente, eu queria apresentar para vocês um projeto que eu fiz, que foi no ano passado premiado. Ele recebeu o primeiro lugar no concurso Abilux de projetos de iluminação e na categoria residencial, né? E é um apartamento no Rio de Janeiro, na Vieira Souto, e eu vou explicar por que eu trouxe esse projeto para vocês. Vamos lá. Bom, esse projeto saiu na capa da revista Casa Vogue no ano passado, não por causa da iluminação, né, por outras questões, e ele está na capa atual da revista Lume Arquitetura. E na revista Lume Arquitetura, bom, só um parêntese, esse foi o material que eu recebi do escritório que estava desenvolvendo o projeto do apartamento, e foi esse foi o meu ponto de partida. Isso e o conhecimento que veio por intermédio dos proprietários e tudo mais. Bom, o conceito foi céu, de frente para o mar de Ipanema, cor, isso quase todos os dias é o que nós vemos da janela. A vista é exatamente esta vista, só que do quinto andar. Aqui nós temos as Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro, de frente para a praia de Ipanema. E a questão do mar, que remete a ondas, ao orgânico e à bossa nova, que foi muito presente na cidade do Rio de Janeiro. Esses foram os elementos que nós usamos para começar a pensar no partido de iluminação. Em relação ao espaço, né, por aquela imagem a gente vê que tem concreto aparente, então remete ao modernismo, ao brutalismo. Nós procuramos dar uma valorização ao pé direito, é evidente que o pé direito não era como esse, mas é só um exemplo de valorização do pé direito, e do design, que era realmente impecável nesse apartamento. E aqui está. Gente, eu vou abrir um parêntese e vou pedir para vocês acessarem do celular esse site. É o momento quiz da nossa palestra. Acessem o site www.edupulses.io. Se vocês colocarem só Edupulses no Google, é a primeira coisa que vem. Bom, uma vez vocês depois que vocês acessarem o Edupulses, será que todos já acessaram? Eu vou acessar também aqui. Bom, então eu queria perguntar para vocês o seguinte. Desculpa, depois que acessar o Edupulses, coloquem o código PIN 16750. Ok? Primeira pergunta, já tem gente respondendo. A primeira pergunta é: qual destes atributos você considera o mais importante para a iluminação desta sala de estar? A iluminância, o índice de reprodução de cores, o controle de ofuscamento ou a uniformidade? Vou dar uns minutinhos. Tem 43 pessoas participando. Já temos os palpites. A Sandra acha que é reprodução de cores e uniformidade. Sandra, precisa eleger um só. O mais importante. Tá? Evidentemente que todos são importantes, mas qual, na sua opinião, é o mais importante? Bom, eu acho que a gente já tem 45 respostas, tem gente mudando de opinião, mas eu vou dividir com vocês o resultado agora. O resultado é esse aqui, olha. Ainda tem gente mudando de opinião. Então, a maioria de vocês acredita que o controle de ofuscamento é o atributo mais importante para a iluminação dessa sala de estar. Ok. Gente, eu não vou dizer que esteja certo ou que esteja errado. Eu gostaria de saber de vocês qual é a percepção de cada um. Ok? Bom,
na mesma tela, agora vai mudar a pergunta. Qual destes atributos você considera mais importante para a ambiência dessa sala? Direção da luz, modelagem da luz, temperatura de cor ou iluminância? Todos já responderam? Vamos lá. Vamos ver as respostas de vocês. Vocês acreditam que temperatura de cor é o mais importante para a ambiência desta sala de estar? Ok, bacana. Estou vendo que vocês estão realmente atentos às questões. Depois, que palavras você utilizaria para iniciar a conceituação do projeto de iluminação deste ambiente? Gente, vocês podem escrever quantas palavras vocês quiserem. Agora é com vocês. Esse exercício eu faço com a minha equipe de projetos a cada novo projeto que entra no escritório. Ixi, vocês já estão vendo, né? Bom, agora que eu já estraguei, deixa eu colocar mesmo. Vamos lá. Essa é a resposta de vocês. Bom, a palavra conforto está ganhando de sobra. Natural está ocupando uma... Aconchego está falando também mais alto. Quanto maior a palavra, mais vezes essa palavra apareceu na nossa nuvem de palavras. Então, conforto ganhou de sobra, né, gente? Aconchego, natureza, natural, que é junto, contemporaneidade. Bacana. Então, vocês veem que com essa nuvem de palavras, vocês praticamente já resolveram o conceito de iluminação desse ambiente. Então, como é poderoso esse momento em que a gente para examinar. Mais uma pergunta. Qual é a temperatura de cor mais adequada para uso no ambiente residencial? Essa pergunta há controvérsias. O que vocês acham? Abaixo de 2.700 Kelvin, 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin, 4.000, 5.000 ou acima de 5.000 Kelvin. Agora não é mais exatamente deste ambiente, tá, gente? É em geral do ambiente residencial. Bom, 3.000 Kelvin ganhou de sobra, né? Então, a maioria de vocês acredita que 3.000 Kelvin, seguido de 4.000 Kelvin, que no Brasil é considerado branco neutro. 3.000 Kelvin ainda é considerado branco quente. 2.700 Kelvin é a temperatura de cor da antiga lâmpada incandescente. E abaixo de 2.700 Kelvin é mais quente ainda do que a lâmpada incandescente. É uma temperatura de cor mais baixa. E nós temos hoje com os LEDs várias fontes de luz, né, várias luminárias e lâmpadas que têm temperatura de cor abaixo de 2.700 Kelvin. Bom, continuem com o quiz aí ativado, que a gente vai voltar para ele em minutos. Na capa da revista Lume saiu essa foto, e o projeto de iluminação de um apartamento no Rio de Janeiro teve como base o conceito definido pela Comissão Internacional de Iluminação de iluminação integrativa, que contempla os aspectos visuais, psicológicos e biológicos da luz nos usuários. Então, gente, quando eu comecei a perceber, quando eu descobri que isso existia, e foi na época que eu conheci o professor Glaucus, há 10, 12 anos atrás, que não é só a visão. Existem outros elementos diferentes da visão e que precisam ser contemplados no espaço. Bom, esse projeto utilizou esse conceito, e é por isso que eu trouxe esse projeto para vocês. O partido adotado foi de iluminação geral indireta na maioria dos ambientes, com elementos de destaque para revelar a arquitetura e direcionar o olhar.
e a temperatura de cor predominante foi 2.700 Kelvin. Só para vocês verem como isso funciona, essa é a via do sistema visual. Então, lembrando que nós enxergamos aqui no cérebro, nós não enxergamos nos olhos. Os olhos simplesmente captam a luz e fazem o que nós chamamos de transdução em sinais luminosos para sinais elétricos que são transmitidos para o córtex visual, e é assim que nós enxergamos. Bom, aqui nós temos outras vias do sistema não visual. Então, gente, olha só, a mesma luz que entrou no olho, ela agora foi para outras partes do meu cérebro com funções diferentes. E uma outra via extremamente importante vai até a cervical superior, a coluna cervical, e se projeta essa iluminação, essa informação fótica, se projeta para uma glândula no cérebro chamada glândula pineal. Então, resumindo, isso nós vamos ver também no nosso curso, como isso acontece e o que isso impacta nos nossos projetos. Voltando ao nosso projeto. Esse foi o resumo que a arquitetura nos trouxe. E o escritório de arquitetura e de design de interiores, eles têm duas equipes no mesmo escritório. Projeto... não, desculpa, gente, esse é o meu texto. Projeto de iluminação residencial de uma família de São Paulo, com foco na valorização do desenho arquitetônico e do colorido elegante do mobiliário, que com o azul do mar de Ipanema constitui refúgio ideal para receberem os amigos e celebrar a vida. Os clientes não moram nesse apartamento. Esse apartamento é para passeio, para férias do fim de semana. Os clientes moram em São Paulo. E aí, na iluminação, nós procuramos iluminação geral indireta, ou iluminação indireta na maioria dos ambientes, com elementos de destaque para revelar a arquitetura, o projeto de interiores e direcionar o olhar. Com exceção dos ambientes funcionais, a temperatura de cor adotada foi 2.700 Kelvin, para proporcionar maior acolhimento e aconchego, palavras que vocês usaram na nossa nuvem de palavras. E aí começa a descrição. Esse foi o texto que eu apresentei para a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, a Abilux, e eu tenho certeza absoluta que foi esse texto que nos conduziu ao primeiro lugar no concurso de projetos de iluminação. A iluminação geral indireta do hall dos elevadores recebe os usuários com uma atmosfera que remete à luz natural do amanhecer e do entardecer, enquanto a luz que emana das portas convida o usuário a entrar. No living, a iluminação de destaque enfatiza e hierarquiza os elementos mais importantes. Está aqui, né, a iluminação, enfatizando e dando hierarquia para esses elementos, por meio destas luminárias que estão aqui no teto. O teto possui vigas horizontais aparentes, alongadas por espelhos instalados na parte superior das paredes laterais. Isso foi uma ideia nossa. Nós percebemos que isso daria um efeito de luz bem interessante e o escritório de arquitetura resolveu adotar essa nossa sugestão. Está aqui essa iluminação. Agora a gente volta para o EduPulses, naquele código, vocês já devem estar ainda na página, né? Pergunta para vocês responderem. De onde vem a luz que contorna as vigas estruturais? De luminárias instaladas atrás do espelho, contornando as mesmas, ou de uma luminária linear instalada na base dos espelhos? O que vocês acham? Eu não sei com que velocidade vocês estão respondendo, mas acho que a gente já tem um resultado. Deixa eu mostrar para vocês o resultado. Está aqui.
A maioria de vocês acha que de uma luminária linear instalada na base dos espelhos. Ok, vamos lá. A iluminação geral indireta, no sentido contrário às vigas, faz com que a luz apareça duplicada nos espelhos. Então, gente, quem respondeu de uma luminária linear instalada na base dos espelhos, acertou. A grande maioria de vocês. Eu confesso, tem gente mudando de opinião agora. Isso confunde muito, as pessoas me perguntam bastante, né? Como é que vocês fizeram isso? Foi difícil instalar essa luminária recortando, né, as vigas, contornando as vigas? Então não, gente, nós simplesmente criamos um detalhamento na marcenaria e a luminária está sobre essa marcenaria oculta, com a luz sendo projetada para o teto. Então, gente, esse sinal vermelho aqui, tá? Essa linha vermelha é uma fita LED comum. O que acontece com esse sistema? Nós tínhamos um desafio de iluminar um ambiente que não tem rebaixamento de teto, né? E essa iluminação, ela serviu para todos os nossos objetivos que nós já falamos ali. Hierarquizar os elementos. Bom, vamos lá, continuar que vocês vão entender. Essa mesma iluminação revela ritmicamente os elementos arquitetônicos e conduz o olhar para a verdadeira joia do local. Agora vocês vão entender. A vista estonteante da Praia de Ipanema. Então, toda a iluminação foi pensada nesta vista. Nós conseguimos interagir com a arquitetura, conseguimos interagir, conversar com o design de interiores e, ao mesmo tempo, nós conduzimos o olhar para isso aqui, que é o mais incrível desse apartamento. A cozinha integrada à área social possui spots para iluminação geral e para iluminação de tarefa. A gente vê os spots ocultos aqui entre as vigas, né? Dá para ver um pedacinho deles. As suítes receberam um sistema de iluminação geral, indireta, com sancas em L e os mesmos balizadores da circulação. A gente não está vendo os balizadores aqui, mas eles estão na primeira foto. E o closet possui iluminação geral difusa. Essa iluminação do closet, ela é simplesmente uma iluminação de balizamento, porque o closet é caminho para o banheiro. Então, é uma luz tênue, não é uma luz adequada para escolher roupas, mas é uma luz de orientação mesmo. Por quê? A luz adequada para escolher roupas, para identificar as cores das roupas e tudo mais, vem de dentro dos armários. Ok? Então, nós optamos por esse perfilzinho aqui, gente, tem 6 milímetros de saída de luz. Linear com 6 milímetros. São 2. Né? Nós tínhamos limitação de grade de ar-condicionado, etc. Gente, eu estou acompanhando os comentários de vocês, tá? Obrigado, Valéria, Sandra. E aqui, gente, em janeiro desse ano, eu tive o prazer de, num dos cursos que eu dou aula, de iluminação residencial, de pós-graduação, eu fui dar aula no Rio de Janeiro. E o proprietário me autorizou levar os meus alunos. Então, lembrando que não é um apartamento de residência, e os alunos conseguiram ver exatamente tudo que nós havíamos estudado ao longo do curso, do módulo de iluminação. Foi muito bacana e aconteceu uma coisa curiosa comigo, porque eu fiz esse projeto sem ir lá. Já reconheceram o professor Lori aqui, né? E o que aconteceu nesse projeto é o seguinte, eu não fui lá em nenhum momento. Esse projeto saiu em capa de revista, foi premiado e eu não tinha ido lá. Eu só fiz à distância e sempre acompanhando por fotos. A equipe de instalação, inclusive, me reportava o tempo todo o andamento dos trabalhos. E quando eu entrei nesse apartamento, eu comecei a chorar. E os meus alunos, eu não conseguia disfarçar, e os meus alunos, o que houve, professor? Eu falei, não, gente, aqui é a primeira vez que eu estou vendo esse trabalho, né?
E eles, quer dizer, materializado. E os alunos, pode chorar, professor, pode chorar, porque está muito incrível mesmo. Realmente, gente, é um projeto do qual eu me orgulho muito. E foi o meu primeiro projeto a utilizar esse novo conceito de iluminação integrativa, que é o conceito que eu gostaria de trazer para vocês nesse curso, junto à ABD, porque eu tenho certeza absoluta que vocês podem fazer muita diferença para os usuários de vocês, a partir do momento que vocês entenderem como funciona esse mecanismo que vem da neuroarquitetura, mas que a gente pode aplicar em todos os nossos espaços. Isso foi um comentário de uma aluna no Instagram dela, né, para fechar essa aula de iluminação residencial com chave de ouro, visitando um apartamento premiado pela Casa Vogue. Ela só errou, não foi premiado pela Casa Vogue, foi premiado pela Abilux. E essa foto ela tirou. Nós fomos lá no final de tarde, à noitinha, foi a melhor hora possível, entre 6 e 7 horas da noite. E o nosso curso? Vamos lá. O nosso curso, ele é um curso de 10 horas e ele está dividido desta forma. No primeiro dia, nós vamos abordar essas vias neurais que eu descrevi, que eu citei ao longo dessa apresentação, que são o sistema visual e o sistema não visual. Sendo que não visual, a gente pode dizer que são os sistemas não visuais, né? Porque há vários. Na segunda aula, nós vamos falar de iluminação, como eu me aproximo dos ambientes num conceito de iluminação em camadas de luz, a partir da composição que vocês fizeram no trabalho de vocês. No próximo dia, nós vamos abordar fontes luminosas, fachos, intensidades e posicionamento de luminárias. Gente, nós vamos abordar de uma forma que vocês consigam saber o que existe e como é feito. E vocês vão aprender a fazer. Embora isso vai ser abordado de uma forma rápida, resumida, porque é um assunto muito longo, mas eu tenho certeza que é possível a gente conseguir trazer para vocês uma referência a respeito de todas essas questões que hoje são muito problemáticas com a chegada dos LEDs. Na quarta aula, nós vamos começar a iluminar. Eu vou trazer para vocês uma planta de uma residência e nós vamos definir o usuário e a partir das características dos usuários, vocês vão fazer esse trabalho de conceituação e de começar a planejar a iluminação a partir do conteúdo trazido nas 3 aulas anteriores. E no quinto módulo, vocês vão apresentar os trabalhos, esses trabalhos serão feitos em grupos, e o último dia de aula será a apresentação e a discussão dos trabalhos apresentados. Então, esse é o nosso curso. Nós planejamos, junto à ABD, fazer uma continuação desse curso, mas esse primeiro módulo de iluminação, ele pretende realmente trazer para vocês essa interface, essa aplicação desse novo conhecimento na iluminação. Então, gente, reparem, nós não estamos apenas mais iluminando para que o nosso projeto gere fotos maravilhosas para serem postadas no Instagram. Evidente que nós queremos isso, eu quero isso. Evidente que eu também quero que as fotos dos meus projetos fiquem incríveis e que as pessoas, olhando a foto, já sintam vontade de estar naquele lugar e admirem aquele lugar. Mas nós estamos falando também de trazer outros atributos para as pessoas que usam esses espaços diariamente. E agora, especialmente nesse momento atual, nós temos a nossa casa dormitório, ela acabou virando casa trabalho, casa lazer, casa convivência familiar, enfim. A nossa casa passou a ter
um valor muito diferente do que o que tinha antes. E isso vai ficar. Os meus projetistas no meu escritório, na WeLight, todos estão trabalhando de casa desde o mês de março, e eu fiz uma consulta com eles agora, semana passada, perguntando para eles, gente, vocês querem voltar para o escritório? E eles falando, não precisa, a gente não gasta tempo com deslocamento, a gente não gasta dinheiro comendo na rua, e nós estamos produzindo da mesma forma. Nós usamos esta ferramenta aqui, o Zoom, em reuniões diárias, tem uma reunião todos os dias no mesmo horário, e ao longo do dia, quem precisar falar com alguém, se reúne a qualquer momento e com os clientes, tudo está sendo feito por essa ferramenta. Alguns clientes já querem voltar para o escritório, então nós vamos ao escritório, meu escritório fica na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em frente à loja Depot, e nós vamos ao escritório atualmente só quando tem clientes precisando ou querendo um encontro presencial. É isso, gente, eu agradeço esse momento com vocês, ter partilhado essa introdução do que nós pretendemos fazer no nosso curso no mês que vem. Cecília, volto para você. Muito obrigada, Rui. Que delícia, que presente, Daniel, você trouxe para nós aqui da BD, para os nossos cursos, para os nossos participantes. Muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente agora, ao final, tivemos muitas dúvidas, o Dani nos ajudou aqui também, a Rosane, mas qualquer outra dúvida para participar do curso, entre em contato com as mídias sociais da BD, o site da BD. A Rosane colocou aqui no chat todos os valores, todas as datas que vão acontecer, horários. E é isso que o Rui disse, a gente está preparando aí com o Dani já o segundo módulo desse curso para o primeiro trimestre do ano que vem, né? Vamos ver se vai dar tudo certo, mas é o nosso objetivo, é o que nós queremos. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Rui, sem palavras para agradecer você dividir aqui conosco toda a sua expertise. Realmente um presente para todos nós. Boa noite. Dani, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu gostaria apenas, mais uma vez, só de agradecer a presença e o tempo de todos vocês. Eu prometi no comecinho, hein, que depois de ouvir o Rui, talvez a gente nunca mais pensasse da mesma forma ao projetar os interiores e sua iluminação, porque a iluminação é indissociável ao projeto de interiores. E, pelo que eu estou vendo aqui nos comentários, acho que vocês entenderam que eu não estava mentindo, né, gente? O cara é fera. A gente teve muito cuidado desde sempre na BD para trazer as maiores autoridades do assunto em cada um dos cursos e dos segmentos que vocês estão acompanhando por aí. Então, aqui estamos fazendo o máximo esforço para que realmente todos os designers de interiores possam evoluir sempre a partir daquilo que há de melhor no mercado. E o Rui é uma grande autoridade no assunto, é um prazer ouvi-lo. Eu já ouvi isso que ele trouxe para vocês algumas vezes e não me canso e ouviria centenas e centenas de vezes. Fica até difícil de poder agregar ou dizer ou incluir alguma coisa quando o rapaz fala aí. Também é um prazer ter visto o Glaucus aqui. Ô Rui, eu nem sabia da história que você conhecia o Glaucus do passado todo. Toda vez que eu penso no Glaucus aqui, eu dou um sorrisão já, porque quem conhece o Glaucus sabe dos jargões, né? A vida é cara, né, Glaucus? A gente sabe, e olha que esse curso é barato aí, né? Você pode ver que a vida não é tão cara assim. Mas o Glaucus, além de ser um incrível professor, sempre foi um grande líder para manter a atenção de todas as pessoas e brincar com a gente para fazer aprender da melhor forma possível. Bom, eu deixo um beijo para todos vocês, agradeço, não sei se o Rui quer falar alguma coisa, se a Cecília volta, mas muitíssimo obrigado pelo tempo de todos vocês, vai ser um prazer contar com todo mundo que tiver a oportunidade de estar presente nessas aulas online, porque eu sou testemunha de como que a minha ação projetual, como que o meu pensamento, como que eu entendo e observo o espaço hoje, depois de ter conhecido o Rui, e eu espero que todos vocês possam ter essa oportunidade também.
Bom, eu quero agradecer a Cecília, a Rosane, Daniel, a toda a família ABD que nos ouve aqui. Isso ficará gravado, não é, Cecília? Isso será disponibilizado para quem não conseguir assistir. E eu só queria registrar a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês, a admiração que eu tenho pela garra de vocês em fazer com que esta profissão fosse reconhecida com a devida importância que ela tem. Então, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos breve. Tchau, gente. Do curso. Boa noite a todos. Obrigada.